Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Desejo que sim, né? Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias Meixo Sama? Mensagem de sabedoria. Estando ciente de que não deve ficar preso a si mesmo, o homem consegue ter uma visão ampla e torna-se generoso. Mokichi Okada, Gotas de Luz, volume 4, página 90. Meixo Sama. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, do ensinamento de ontem. A grande revolução da agricultura, a certeza de 50% do aumento da produção de arroz em 5 anos. Parte 2. Examinando os relatórios que nos chegaram de várias regiões do nosso país sobre os resultados alcançados no ano passado, constatei que alguns agricultores, por ser meio cedo, infelizmente não puderam efetuar a colheita. Já que consegui entender os danos parcialmente, passo a relatar minhas impressões. A agricultura natural, antes de tudo, dispensa o uso de adubos que até agora vieram sendo considerados a vida dos produtos agrícolas. Por esse motivo, no início, seus praticantes foram alvo de zombaria, menosprezo e de todo tipo de crítica e ataque por parte de seus familiares, bem como das pessoas da região. Entretanto, os praticantes do método suportaram todo em silêncio e persistiram. Ao ler estes relatos, lágrimas de emoção me sobem aos olhos. Sinto ainda que tudo isso foi possível graças à fé desses agricultores, pois, afinal de contas, opor-se a tal prática é uma atitude natural para aqueles que vieram acreditando na superstição de adubos desde as gerações de seus antepassados. A respeito disso, vemos que a história há registro de descobridores e inventores que, apesar de haverem prestado grande serviço à humanidade, à época foram vítimas de mal-entendidos e até perseguições. Lutando árdua e exaustivamente, alcançaram o sucesso. Tais fatos chegam a comover profundamente a nossa alma. Sendo assim, mesmo no caso da agricultura natural, eu estava consciente de que encontraria oposições por algum tempo, mas sabia também que bastaria ter paciência, pois ela mostra o resultado surpreendente. Assim, de acordo com minhas expectativas, finalmente, as pessoas de vários setores da sociedade começaram a se interessar pelo nosso cultivo, o que pude comprovar claramente pelos relatórios recebidos. Recentemente, no início, as circunstâncias eram muito desfavoráveis e como os próprios agricultores não tinham convicção em relação ao novo método, foram poucos os que ousaram e começaram a praticá-lo abertamente. A maioria o fez com receio, querendo apenas experimentar. Ademais, como a terra e as sementes ainda estavam
impregnadas de tóxicos dos adubos, no primeiro ano as plantas davam a impressão de que iriam morrer, apresentando folhas amarelas e talo muito fino. Segundo relatos unânimes, isso deixava os praticantes muito inseguros e ansiosos, só lhes restando orar do fundo do coração a Deus. Só na época da colheita que puderam sentir um grande alívio diante dos bons resultados. Na verdade, só se conseguem colher os louros da vitória depois de ultrapassar a fase difícil. Meu desejo era, na realidade, publicar os relatórios de várias partes do Japão, somente após 4 ou 5 anos corridos de cultivo, para confirmar o aumento de 50% da produção. Uma vez que nos encontramos em uma situação que não nos permite esperar tanto tempo, pensei em apresentar pelo menos os resultados concretos obtidos até agora, pois assim creio que os leitores poderão compreender suficientemente a eficácia no nosso cultivo, com o desejo de levar essas informações aos agricultores e às pessoas em geral, o mais rápido possível. Vou publicá-las, primeiramente, nesta edição especial. Nesse sentido, para que as pessoas possam ver, distribuiremos a nível nacional a referida edição, principalmente aos ministros de estados e parlamentares, às principais empresas jornalísticas, aos centros de pesquisas agrícolas, às associações agrícolas, às pessoas relacionadas à agricultura, enfim, a todos os interessados, e ao mesmo tempo para verem e ouvir, assim que se finalizarem os preparativos, para poderem ouvir, assim que se finalizarem os preparativos, planejamos realizar conferências pelo país, deslocando pequena equipe da sede geral. Portanto, desejo que os membros em geral, e principalmente os que atuam na área agrícola, façam ampla divulgação do nosso método e recomendam a todos que participem das conferências. De acordo com uma recente notícia, parece que o governo, sem saber mais como agir, está aumentando os gastos a partir deste ano, no cumprimento do plano de incremento anual de produção agrícola, na ordem de 450 mil toneladas, estabelecendo para isso todas as estratégias possíveis. Nada mal, mas se o adubo químico e esterco continuarem sendo usado, apesar de aperfeiçoamento de vários processos agrícolas e da criação de outros novos, a produção com o aumento de 450 mil toneladas não passará de mero sonho. Deduzo que, mesmo que tudo corra bem, a quantidade será como de costume. Se algo der errado, haverá uma redução na produção, conforme ocorreu no ano passado. Portanto, seja como for, meu desejo é fazer com que os agricultores despertem do mito do adubo e passem a adotar a agricultura natural o quanto antes. Por outro lado, mesmo que eles venham a compreender e passem a praticar nosso método, evidentemente será impossível mudar de uma só vez. Em âmbito nacional, assim sendo,
É melhor que se realize uma transição com toda cautela, baseada em um plano de 10 anos, porque a cada ano ocorre uma adesão de 10%. Procedendo desse modo, não haverá nenhuma necessidade de se preocupar com relação à redução da produção. Até 2 anos após a adoção do método, a produção continuará no mesmo nível da anterior. Depois de 3 anos, haverá um aumento gradativo da produção e, sem a menor dúvida, posso garantir que, decorridos os 5 a 6 anos, o aumento da produção será superior a 50%. Desejo expor um assunto de difícil compreensão para as pessoas que não são adeptos da nossa igreja. Originariamente, o arroz foi criado por Deus para alimentar o ser humano. Portanto, ele é seu alimento principal. Assim sendo, por mais que a população aumente, a quantidade necessária será infalivelmente produzida. Todavia, a atuação insuficiência de 3.000 toneladas anuais se deve realmente ao método equivocado de produção agrícola, ou seja, a utilização de adubos artificiais. Como será a economia do Japão se houver de fato um aumento superior a 50% da produção, como já afirmei? Tenho a certeza de que, ao contrário da ingrata fama de sermos o campeão das dívidas, chegará a época em que nosso povo usufruirá de uma vida de prosperidade. Falando dessa maneira, parece que estou exagerando e despertando uma maior suspeita nas pessoas, mas devo afirmar que não digo nada sem fundamento. Conforme consta no relatório sobre os resultados, à medida que vão sendo eliminadas as toxicidades dos adubos por meio do cultivo natural, surgem novas espigas de arroz. Em outras palavras, numa haste surgem várias subhastes, e estas, sem exceção, produzem os frutos. Por esse motivo, uma haste passa a produzir seguramente 300 a 500 grãos, livre de ataque das pragas e com redução drástica dos danos causados pelos fortes ventos e chuvas. Nosso país se tornará uma nação que não se envergonhará da denominação Toyo Ashihara Mizuho, citado desde tempos ancestrais. Mesmo que no futuro a população do Japão chegue a 1.000, 200, 300 milhões, a área da terra cultivável permanecerá inalterada, embora eu possa afirmar categoricamente que será impossível continuar alimentando a todos. Gostaria de referir-me a mais um assunto. Entre os relatórios, observa-se em vários trechos o emprego do termo jorei. Acredito que para as pessoas não adeptas à nossa igreja, essa palavra seja de difícil compreensão. Entretanto, entendendo ou não, vou referir-me a ela por alto. O jorei é um método de eliminar as toxicidades dos adubos. Pelo simples fato de se levantar a mão, é impossível obter efeitos esplêndidos, algo certamente impossível de ser. É possível obter efeitos esplêndidos, algo certamente impossível de se compreender pela mente consolidada pelo pensamento materialista. Embora o jorei seja a essência da nossa igreja, vou deixar de me referir a ele e farei uma análise do solo.
Por natureza, o solo é constituído por dois elementos, espírito e matéria. A matéria é o solo, propriamente dito, e o espírito, invisível aos nossos olhos, é a essência. Em suma, a matéria é a frente e o espírito o verso. O adubo, por ser elemento tóxico, enfraquece a parte material do solo e essa situação se reflete no espírito do solo em forma de nuvens espirituais. Isso se dá porque o universo é regido pela lei do espírito precede a matéria. Podemos dizer que o jurei é o método que purifica as toxicidades do solo. Em outras palavras, quando se ministra jurei, irradia-se da palma da mão uma poderosa onda de luz que elimina as nuvens espirituais. Essa eliminação se reflete na matéria e reduz a toxicidade dos adubos. Esta é a verdade desconhecida pela ciência, que trata somente o lado material, o qual, por sua vez, constitui uma parte, sendo, portanto, um estudo tendencioso. Devido a essa ciência incompleta, ao pensamento tradicional, o ser humano acabou enfraquecendo o solo com o uso de adubos. Descobri esse princípio e assim nasceu o método de cultivo agrícola natural. Este sim é a verdadeira ciência e creio que seja a maior descoberta a nível mundial. Portanto, não é nenhum mistério o resultado revolucionário do aumento da produção. Para finalizar, desejo chamar a atenção para o seguinte ponto. Minha afirmação de que é possível obter em 5 anos um aumento de 50% na produção é fundamental em resultados obtidos tendo como referência um campo de arroz que venha sendo adubado com uma quantidade normal de adubo artificial, cujos elementos fertilizantes se extinguem completamente no decorrer de 5 anos. No entanto, nos últimos tempos, observando aumentar a produção, os agricultores de todas as localidades passaram a usar adubos químicos como o sulfato de amônia em grande quantidade. Assim, mesmo que se adote a agricultura natural para a extinção da toxicidade dos adubos do solo, devemos presumir que leva muito tempo, mais de 5 anos, de acordo com relatórios. Mesmo praticando o cultivo natural, existe uma grande diferença nos resultados devido à maior ou menor toxicidade dos adubos, e isso pode ser detectado facilmente. Por exemplo, por ocasião do surgimento da espiga de arroz, enquanto esta permanecer amarelada, significa que ainda existe toxicidade. À medida que esta vai desaparecendo, nota-se que a cor da espiga torna-se verde desde o início, uma vez que a finalidade do jurei é diminuir o veneno dos adubos e se está desaparecendo por completo. Depois de 5 anos, não mais haverá necessidade do jurei. Quando se coloca terra trazida de outra localidade, obtém-se temporariamente bons resultados, porque a mesma se encontra isenta de toxicidade de adubo. Só por esta constatação, os agricultores deveriam perceber os danos, mas se não entendem, é porque estão completamente dominados pela superstição dos adubos. Jornal Eco, página número 141. 30 de janeiro de 1952, página 52 a 58,
Alicerce do Paraíso, volume 5, Meixo Sama. Boa noite e bons estudos a todos. Se inscreva no canal. Grande abraço a todos.